E aí, pessoal, mais um episódio do podcast Sessão A6 está começando. Para quem não sabe, meu nome é Lucas. E nesse podcast eu costumo falar sobre filmes, séries, futuramente, na verdade, eu vou falar sobre série, enfim. Se essa é a sua primeira vez aqui escutando, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre Sonic, o filme, ou em inglês Sonic the Hedgehog, baseado no famoso videogame de mesmo nome, né? Eu só vou comentar aqui o que foi mostrado nos trailers e essa análise é sem spoilers, certo? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Sonic. Seguindo agora com a sinopse, no filme, Sonic se une a um xerife da cidade chamado Tom para escapar do governo e derrotar o desprezível Dr. Robotnik, que quer roubar os poderes de Sonic utilizando sua robótica. Esse filme foi dirigido por Jeff Fowler. É válido comentar que esse é o primeiro filme, o primeiro longa-metragem que ele faz, o que eu acho impressionante porque é um filme bem construído, sabe, na narrativa, é um filme bem estruturado, o que eu achei bem impressionante para o primeiro filme dele feito pelo primeiro longa. No geral, eu gostei bastante, é um filme super descontraído para relaxar, assistir com a família e os amigos, sabe? Bom, é o seguinte, não tem como eu vir aqui falar sobre esse filme e não comentar sobre a mudança feita em relação à animação do protagonista, a animação do Sonic. Pra quem não sabe, quando o primeiro trailer saiu, a aparência do Sonic tava muito, muito estranha. E isso foi tão comentado nas redes sociais que a equipe de efeitos do filme foi autorizada a fazer alterações no personagem, isso no filme inteiro, não são só algumas cenas. Esse foi o motivo pelo qual o filme foi adiado. Ele deveria ter sido lançado em um certo período, mas com a notícia de que haveriam mudanças no quesito animação, então ele foi adiado 4 meses. Eu acho assim que valeu completamente a pena, porque já tendo visto o filme, posso dizer que o protagonista está muito mais bem apresentado. Foi uma ótima escolha ouvir as pessoas, ouvir a mídia, ter esse feedback e consertar os erros antes do lançamento, né? O filme não foi lançado, então você ainda tem esse direito, sabe? Esse é o lado bom de receber esse feedback antes do prazo final. Então, em relação ao videogame, quando eu era menor, eu raramente jogava Sonic. Então, não me considero um fã dos jogos, mas eu lembro que gostava. Hoje eu só sei o básico de alguns personagens, tipo a aparência deles, talvez um nome ou dois, mas enfim, eu não sou o maior fã, sabe? Eu diria que é um filme para todas as idades, mas as crianças particularmente vão gostar. Os fãs do Sonic, eu não tenho tanta certeza, talvez, mas se você for uma criança fã do Sonic, sua programação já está feita. Esse é o seu filme. Apesar de achar o início interessante, pra mim, pessoalmente, a história só me atrai mesmo na cena da perseguição na estrada, que os dois protagonistas, os dois personagens estão fugindo de carro e tudo mais. A partir daquela sequência eu fiquei mais empolgado para continuar assistindo até o final. Esses são os meus comentários gerais. Agora eu gostaria de partir para os personagens, comentar rapidamente os que se destacaram para mim. E não tem como eu não falar do Sonic, né? Se o nome dele tá no título, não tem como eu não falar dele agora. Bom, é o seguinte, Sonic é interpretado pelo dublador Ben Schwartz, que não só é o responsável pela voz, mas também fez a captura de movimento facial do personagem. E como o Sonic tem super velocidade, ele é muito elétrico, sabe? Ele é muito agitado. E Ben Schwartz faz um ótimo trabalho expressando toda essa energia usando a voz. Eu não conhecia o ator antes, mas eu me senti muito satisfeito com a escolha dele ser o protagonista. Acredito que ele entregou as falas muito bem e isso contribuiu bastante para criar a personalidade dele, sabe? O modo como ele falou criou muito o jeito como ele se expressa, a sua própria personalidade como o protagonista, né? Porque assim, todos os personagens secundários podem ser maravilhosos, mas se o protagonista não tem uma personalidade forte, eu acho que isso perde muito pro filme. E não é esse o caso. O protagonista é bem interessante graças ao dublador. Então, muito crédito a ele por isso. Bom, o seu parceiro durante o filme inteiro é interpretado pelo ator James Marsden. Ele interpreta Tom,
um xerife de uma cidade local que sonha em ter mais o que contribuir no departamento de polícia. Eu adoro esse ator desde que ele interpretou o Ciclope nos X-Men. Eu poderia vê-lo em qualquer outro filme que eu ia saber quem é. Bom, normalmente em filmes que envolvem encontros entre humanos e criaturas e animais, tipo filmes que misturam live action com animação, se eles são um personagem no filme, muitas vezes eles reclamam. O papel deles, eu inclusive considero isso como um clichê. O papel deles é só reclamar, é ser o pai, sabe? O pai ou a mãe. Enfim, eu posso citar como exemplo Alvin e os Esquilos, os Smurfs, etc. Filmes desse tipo, sabe? Eu não tô dizendo que eles não são bons, alguns até são, mas eu acho muito fácil você fazer um filme desse, que mistura esses dois mundos, e você colocar essa caricatura pro ser humano, sabe? Pra pessoa racional, assim, entre aspas, do filme. Mas assim, aqui não. Apesar do personagem Tom ter sim muitos momentos em que ele age como o pai do Sonic, como o responsável do grupo, o filme mostra que ele tem mais personalidade, mais camadas do que isso. Nós vemos seus interesses, a responsabilidade que ele tem na cidade onde mora, como um xerife local. Então, apesar dele ter sim aquele clichê já visto antes, o personagem mostra mais do que isso. Pelo menos eu vi mais do que só aquele clichê que eu falei agora há pouco. Uma última coisa em relação a esse personagem é que o filme possui uma mensagem muito interessante sobre a importância de cidades pequenas. E eu achei isso muito legal. Eu não vejo sempre, eu não vejo isso aí com frequência nos filmes. Então, combinou com a história, sabe? Eu não achei que eles enfiaram isso lá só pra ter alguma moral. Não, eu acho que, tipo, a moral veio na hora certa, sabe? Isso, se encaixou junto com o filme. Em grande parte, essa moral é por causa do Tom, sabe? É por causa do personagem. Eu não quero muito aprofundar nisso, porque aí eu já tô entrando mais na área com spoiler. Seguindo agora para um ator maravilhoso, que eu vou puxar muito o saco dele aqui, Jim Carrey. Ele interpreta o Dr. Eggman Robotnik. Se você já jogou o Sonic o bastante para saber quem ele é, então não preciso falar qual é o papel dele, mas ele é um cientista insano, serve ao governo dos Estados Unidos e tenta obter o poder de velocidade do Sonic. Eu amo Jim Carrey, eu adoro ele, e eu achei que colocar ele para ser o vilão foi uma das melhores coisas que eles poderiam ter feito. Eu acho que muita gente que não tá afim de ver esse filme, eu consigo imaginar muitas pessoas indo porque gostam do Jim Carrey, sabe? Eu acho que o Jim Carrey, ele tem esse carisma. Eu não sei se a palavra certa é carisma, mas eu acho que ele tem alguma coisa que faz as pessoas quererem assistir o filme dele. Eu não sei se eu vou conseguir entrar muito em detalhes em relação a isso, mas eu acho que ele é um daqueles atores que consegue vender ingressos, sabe? Se ele tá no filme, muita gente vai assistir porque é o Jim Carrey. Então eu acho que isso vai ajudar muito o filme na bilheteria. Já está ajudando, na verdade. Eu vou entrar na bilheteria daqui a pouco, mas colocar ele para ser o vilão, como eu disse, foi uma das melhores escolhas que poderiam ter feito, porque é nítido que eles poderiam ter feito. É nítido que o ator se divertiu horrores gravando esse filme. É só você assistir que você vai ver. Eu diria que o destaque do filme oscila entre Sonic e o Robotnik. Quando não é o Sonic, é o Robotnik, entendeu? Porque o Jim Carrey, ele rouba praticamente todas as cenas em que ele aparece. Se não todas, a maioria. E em alguns momentos, ele tem que entrar naquela caricatura de vilão malvado, sabe? Se você assistir o filme, você sabe disso. Que tem alguns momentos que ele é aquele vilão assim clássico, bem clichê, bem caricato mesmo, sendo que o filme sabe disso, que ele tá sendo caricato. E o próprio filme tira onda, sabe? Tipo, o próprio filme tira sarro do fato dele estar interpretando um personagem um pouco caricato, sabe? Eu não digo no filme inteiro, eu só tô dizendo em alguns momentos. Eu acho que isso só deixa a história ainda mais engraçada. É uma escolha artística muito bem-vinda. Bom, em relação aos personagens era isso. Gostaria de falar também que, em relação à bilheteria agora, Sonic já quebrou um recorde, sendo o filme com bilheteria inicial, isso nos Estados Unidos, o filme com bilheteria inicial mais lucrativo para um filme baseado em videogame. Ele estreou com 57 milhões, isso em apenas 3 dias, tomando a posição do filme Detetive Pikachu, que estreou no ano passado, e esse filme acumulou 54 milhões de dólares. Então antes era o Detetive Pikachu que estava no topo, mas chegou o Sonic só com 3 dias, fez 57, então agora ele está no topo.
O filme custou aproximadamente 95 milhões de dólares para ser feito e arrecadou até o momento em que eu tô gravando esse episódio, mais de 125 milhões de dólares. De acordo com o site G1, só no Brasil arrecadou 11,6 milhões de reais. Uma coisa, tem uma cena pós-crédito, não pós-créditos, mas no meio dos créditos. Por isso eu recomendo que você não vá embora quando os primeiros créditos aparecerem. Quem já jogou o jogo ou é fã vai particularmente gostar ou entender a referência dessa cena. Ela dá a entender que há planos para uma sequência. E levando em consideração que o filme tá indo super bem de bilheteria, pelo menos até o momento, quebrando recorde e tudo mais, eu não duvido nada que muito em breve haverá uma confirmação da sequência. E isso também é uma grande notícia, não só o recorde do Sonic, mas também a notícia de uma sequência, porque eu não sei se, no geral, filmes baseados em videogame são muito bem recebidos. Talvez alguns sim, outros não, mas eu acho que isso é uma ótima notícia para filmes baseados em jogos. E a tendência é crescer. Outras grandes empresas, vendo o sucesso de Sonic, talvez se empenhem mais para produzir o seu próprio Sonic, sabe? A sua própria fórmula de adaptação de videogame, sabe? Uma última coisa. Quando eu falei da mensagem do filme em relação às cidades pequenas e tudo mais, se eu não me engano, o filme faz um breve comentário sobre imigrantes. Eu não tenho 100% de certeza. Eu lembro que eu tava vendo o filme e eu fiquei, será que isso é um comentário em relação a imigrantes ou não? Porque teve um breve momento em que mencionaram alguma coisa do tipo, e eu acho que estavam fazendo uma leve apologia à questão dos imigrantes nos Estados Unidos. Pode ter sido só, eu posso estar ficando louco e pode ser só uma coisa do fruto da minha imaginação, mas tô trazendo aqui porque vai que algum de vocês pegou a mesma coisa que eu, a mesma vibe, mas enfim. Bom, no geral, só pra finalizar aqui, eu gostei do filme, é um bom filme, principalmente se você quiser sair com a família, eu acho uma ótima escolha, eu gostei, eu recomendo. Muito obrigado por acompanhar esse episódio, mais um aqui do Sessão às 6. Esse podcast está disponível no Spotify, no Breaker, Google Podcasts e Radio Public. É isso, gente, essa foi a minha análise de Sonic. Planejo trazer mais uma análise próxima semana. Muito obrigado por escutar até aqui e até mais.